Recorde. Oi, Helena, seja bem-vinda. E então a nossa ideia aqui é a gente continuar o estudo do livro. Claro, né? A gente vai, na medida do possível, destacando alguns termos, a gente vai parando, o povo vai comentando, e assim a gente vai construindo juntos. Ah, o Léo tá aqui, que bom que o Léo tá. O Léo sempre tá estudando bastante, traz bastante coisa para a gente discutir. O Léo tá chegando aí. Então, vou pedir a vocês que possam estar aí junto comigo pensando, interrompendo, falando, a ideia é que a gente possa construir juntos. Essa é a ideia. Então, você já sabe aquele esquema, né? Conhece a Viver Mais Psicologia? Vai lá no site vivermaispsicologia.com.br, conheçam mais nossos cursos. Como hoje eu não tive muita divulgação aqui, não recebi, mas conheçam mais lá os nossos cursos que estão em andamento. Acho que esse final de semana tem dramatização online, e que é nesse sábado. E a gente vai ter também a psicoterapia de infantil e adolescentes, que está para iniciar aí montando turma, né? Bom, eu vou abrir aqui já o arquivo para a gente acompanhar, e para as pessoas com deficiência visual, eu acredito que o arquivo acabou indo lá para o grupo. Se quiserem acompanhar com o arquivo, está lá no grupo também. Tem gente aqui que estava para entrar, né? Sabrina, pronto. Admiti Sabrina. Bom, a gente parou no momento em que a gente estava discutindo a questão do surrealismo e do psicodrama, em que momento que surrealismo se aproxima da perspectiva psicodramática. E aí o Haroldo, que estava aqui com a gente, trouxe para a gente uma perspectiva aqui, né, da Marie-Louise, trouxe para a gente né, um pouco da perspectiva junguiana, quem foi ela, a gente ouviu um pouco, e a gente parou exatamente nessa frase. O psicodrama é o que Moreno chamou de acting out controlado. O indivíduo não se encontra sozinho, a experiência é compartilhada pelo grupo presente. Então, aí, quando a gente vai para o conceito, né, de acting out, a gente sabe que tem aí um conceito muito próximo dentro da psicanálise. Moreno ele vai separar nessa ideia de acting in e acting out, que esses pensamentos e fantasias do sujeito que aparecem dentro, em atuação dentro do cenário psicodramático, do contexto psicodramático em sessão, in ou out fora, né? O que acontece fora. Então, muitas vezes, o que o sujeito está pensando, as suas fantasias, né? Elas podem ser atuadas fora do contexto psicodramático. Então, muitas vezes, vamos pensar assim, numa noção de papel conservado imaginário do Perazzo, né? A gente muitas vezes está lá naquele papel de vítima e tem uma fantasia de querer ser cuidado, um pensamento. E às vezes a gente vai para a atuação, a gente vai lá fora no grupo social e a gente atua nesse papel, na expectativa de que o outro complemente. Só que o que a Zerka está trazendo é que no consultório a gente faz esse acting out controlado, ou seja, o indivíduo não vai experimentar sozinho as suas fantasias, ele não vai experimentar sozinho os seus pensamentos, ele vai estar num grupo. Isso por si só traz uma validação em relação a um reconhecimento de si, mas também traz uma experimentação segura, né, que não vai ser destrutiva para os vínculos. Então, o sujeito em segurança, no contexto psicodramático, ele pode fazer essa experimentação. Até coloquei aqui um asterisco com a definição, né, da concretização de pensamentos e fantasias em atos, atuar para fora o que está dentro do indivíduo, que seria aqui a definição. Aí depois, a gente tem aqui a continuação, trazendo o psicodrama como uma experiência surrealista. Porque, claro, né, a gente sabe que para o psicodrama acontecer, boa parte do que acontece às vezes no palco começa a ser produzido durante o aquecimento. Não quer dizer que aquilo que apareceu no aquecimento vai aparecer no contexto dramático, na cena, né? Mas é muito possível que no aquecimento já surjam imagens a partir de alguns iniciadores que tenhamos utilizado, que depois se confirmem na dramatização.
Então, essa ideia, né, de que o papel do diretor, e eu gosto muito dessa frase, é assistir ao processo tão espontaneamente quanto possível. Tão espontaneamente quanto possível. É aquele momento no grupo ou na psicoterapia que você vê que o paciente foi lá espontaneamente disse, eu vou fazer tal coisa, ou olhando, sinto falta de tal coisa. Você diz, então faça. Então produza. Né? E aí, nesse sentido, o diretor ele vai respeitando o próprio processo de construção, e aí, de fato, a gente vai ter uma construção porque a cena está se dando tão espontaneamente quanto possível. E por isso, inclusive, que, nesse sentido, é uma experiência surrealista. Pode não ter nada a ver com aquecimento. Você preparou um aquecimento para trabalhar relações amorosas. E você chegou lá, o cara está falando sobre a vida dele no trabalho. Quando chega lá no final. Quantas vezes eu trabalhei com um grupo com um aquecimento já tematizado, e, né, para dirigir um psicodrama tematizado, e quando chega no psicodrama, aquele tema que eu tinha trabalhado no aquecimento, nem é o tema do protagonista, nem é o tema protagônico. O tema protagônico vem a ser outro, né? E é nesse momento, inclusive, que se confirma a ideia de um protagonista, quando um tema é protagônico para o grupo. Mesmo quando o diretor pensou em um tema para aquecimento e foi para outro, né? Isso aqui também é muito bom, que é um momento de não saber. Um momento de não saber. Porque muitas vezes as pessoas vêm para a supervisão dizendo assim, eu quero supervisão para esse caso, a gente fala o que faz, acontece, mas a supervisão não vai acontecer porque você vai fazer semana que vem com aquele paciente. Porque semana que vem o paciente vai trazer outra coisa. E se você vai experimentar o não saber de novo. Você vai para a supervisão para criar algumas conservas que te propiciam um ato espontâneo quando for necessário. Né? Que seja uma base para um próximo ato espontâneo. Mas não quer dizer que você vai fazer aquilo com aquele paciente na semana subsequente. Porque é uma experiência de não saber. A gente se joga no escuro igual o paciente. Às vezes, eu estava num processo de grupo, uma pessoa me perguntou uma vez, tu já sabe onde tu vai chegar no começo? Nunca. Nunca sei onde eu vou chegar no começo. Nunca sei para onde esse fio vai levar. Nunca sei. E é o não saber que me faz confiar, né, no processo de cocriação, que eu estou criando com o protagonista. Então, o não saber, quando respeitado, nos joga aí para cocriação, né? E aqui vem essa coisa que o livro todo a Zeca vai falar, de a gente lidar com surpresas. E aí ela fala disso, que de ter domínio dessas surpresas com espontaneidade. Dominar as surpresas não significa controlar tudo, porque às vezes a gente acha que dominar a surpresa é sair por aí controlando sessão. Dominar a surpresa é respeitá-la, né? É seguir o fluxo com ela. Vocês devem ter vários casos que vocês poderiam compartilhar, né, nessa questão da surpresa. Para mim, me vem uma situação em específico que eu estava trabalhando um caso com um paciente que era médico, e aí ele tinha um alarme que avisava ele quando ele tinha que beber água, porque ele não sabia que ele tinha que beber água, então o alarme avisava. Aí o alarme tocou no meio da sessão, ele parou a sessão e disse, só um minutinho que eu tenho que beber água. E foi um evento, ele parou a sessão, foi beber água, voltou, sentou, e eu fiquei paralisada eu estava. Aí ele disse, você se assustou, né? Mas é que eu sou assim. Se eu não coloco as coisas, eu não lembro. E aí eu fiz um duplo, né? Então, para eu cuidar de mim, eu preciso colocar na agenda. O que não está na agenda não é prioridade. Se eu não estiver na minha agenda, eu não sou prioridade, então. E aí veio toda uma questão de infância, de pai, agenda do pai e tal. Que de outro modo não viria se talvez se o alarme não tivesse tocado, se ele não tivesse ido pegar água, se ele não tivesse voltado e a gente não tivesse experimentado a surpresa do momento. Então, vocês devem ter alguns casos que são assim, que emergem a partir dessas surpresas, né?
Estou convidando vocês a falarem se quiserem. Entendam isso como convite. A gente já falou de Breton, né, como um dos representantes dentro desse movimento da questão. Ah, o Leonardo levantou a mão. Fala, Léo. Conseguem me ouvir? Sim. Que a gente estava... Bom, tu estava falando, né? A gente estava ouvindo. Da questão do surrealismo, e eu lembro do estágio social, né? Que tu mesmo orientou, né? Eu e a Brenda. De como foi importante ir percebendo o movimento das crianças que estavam ali em questão, né? No nosso estágio, né? Que era um grupo de crianças. E como guia do nosso trabalho, porque a gente, a princípio, estava bem perdido, né? Foi muito importante esse processo das crianças e as frases que elas traziam, né? Que encerram ali com me deixa ser criança, né? né? Quando a gente tem crianças com menos de 10 anos ali, todas em situações de vulnerabilidade social, né? Por N motivos, ali se reunindo naquele grupo e muito isso não era uma coisa que talvez fosse tão perceptível para a gente, né? Se não tivesse vindo delas. Exatamente. Verdade, Léo. E é tão difícil, né? Porque a gente é treinado na graduação inteira, pelo menos, né, para quem é psicólogo, imagino que médicos também, mas a gente é treinado para prever. A gente é treinado para tentar prever e tentar, de alguma forma, né, antecipar. E aí a gente sabe que o psicodrama vai no contrafluxo. A gente não quer prever, a gente não quer antecipar, a gente quer fluir com. Então é uma reorganização disso. Não sei se tem alguém que manja do francês. Fala, Léo. Não só para complementar, porque aí a gente vem com essas ideias mais mirabolantes possível, né? A gente vinha, não, vamos fazer desenho. Não, agora vai ser desenho e música. Não, agora a gente vai trabalhar com música. Não, agora a gente vai construir instrumentos. Agora a gente vai caminhar na lua no parque. A gente vai fazer alguma coisa com Naruto. A gente vai fazer yoga com eles, sabe? E nada disso, na verdade, era importante, se parar para pensar. Exatamente. Aí a gente tem aqui um trecho, não sei se tem alguém que lê francês, né? Só para ficar chique aqui, mas a gente tem um trecho aqui que está traduzido, que diz assim, a partir do instante, a respeito da experiência surrealista, né? A partir do instante em que os primeiros navegadores avistam uma nova terra, aquele em que vêm os próprios pés sobre a costa, a partir do instante em que o sábio pode se convencer de que acaba de ser testemunha de um fenômeno até então desconhecido, aquele em que ele começa a dimensionar o alcance de sua observação. Então, não tem nada. A partir do momento, o navegador primeiro ele olha, vê uma nova terra, depois ele vê o pé dele sobre a terra, aí ele entende que tudo aquilo é desconhecido, e só depois que ele está dentro é que ele começa a ter o alcance daquilo que ele tinha visto antes. Antes era aquilo que ele via, ele mal sabia, só depois que ele está dentro é que ele começa a ter uma noção. Né? É como se, de alguma forma, fosse essa experiência, quando a gente está dentro do contexto surrealista, né? De olhar de fora um pedaço, tentar entender esse pedaço a partir do todo, e de repente a gente se aproxima e está lá na experiência, e na experiência a gente tem uma nova percepção. E dimensiona, inclusive, aquilo que a gente tinha visto antes. O quanto aquilo que a gente tinha visto antes faz sentido, né? Assim, quando eu li a primeira vez, eu até fui atrás de tradução e tal, porque eu achei que eu não tinha compreendido direito, mas depois li, reli. Não sei se vocês entendem de forma diferente, mas para mim é isso. Aqui.
Estou tentando seguir aqui, né? Agora sim. Bom, aí a Zerca segue dizendo que o sonho traz para a gente um estranho mundo que não pode ser controlado. E aí ela vai comparar essa ideia do sonho, né? Que a gente não pode controlar o sonho, e vai comparar isso com a ideia do psicodrama. Que a gente olha para o sonho e diz, tem um elefante, e de repente o elefante pisa na flor, e daí a flor cresce e vira uma girafa. E se a gente for entrar dentro dessa experiência, é uma experiência que provoca né, um estranhamento. Se a gente tentar controlar, a gente não consegue, a gente tem que apenas experienciar o sonho. Você tenta controlar, né, é vão. E a Zeca vai trazer essa ideia, né, de que o psicodrama também vai conduzir a gente para um mundo de estranhamento, né, que a gente pode experimentar em grupo, né, inclusive o individual, em grupo. Mas a diferença é que no sonho, muitas vezes, a gente não consegue ter sonhos lúcidos em que a gente consegue tomar decisões. E no psicodrama a gente consegue tomar decisões. Isso vai influenciar a cena, né, a qualidade dramática. Então, mais uma vez, essa noção da decisão, da consciência, que traz o psicodrama para um outro lugar, que é diferente da questão surrealista, que é diferente da questão da constelação que falamos da outra vez que conversamos, que é essa total consciência e o fator da decisão do sujeito na produção da cena. E aqui a frase que, meu Deus, que a colega há 30 dias atrás trouxe, que trata-se de um mundo que pode nunca ter sido, quando fala da realidade suplementar, e nunca pode vir a ser. No entanto, é absolutamente real. Ele tem o poder de redenção. E quando a gente fala dessa questão de redenção, muitas vezes diz respeito ao eu comigo mesmo, né? Quantas vezes a gente precisa ir para uma cena, por exemplo, para lembrar que em determinado contexto a gente tinha apenas 12 anos. E é só quando a gente assume o papel da criança que a gente se dá conta de que lá, quando a gente cuidava do pai, da mãe, quando a gente viu tal cena, a gente tinha apenas 12 anos. E aí a realidade suplementar promove a redenção, porque eu consigo ter um reconhecimento de eu, integrar essa parte da minha história, e consigo ressignificar o que eu senti em contato com aquela parte da minha história, né? É verdade, Jorge, é maravilhosa mesmo a frase. E aí a gente vai para o capítulo 1 da Zerca, que é o tempo e a morte. E aí esse capítulo é um deleite, né? Ali é amarelinho, tá com amarelinho porque a gente marcou alguns amarelos. Agora é o momento da gente marcar junto alguns amarelos no texto também. Que daí, como sempre, eu marco em destaque e depois eu envio, né? Eu não sei se o destaque é acessível para pessoas com deficiência visual, mas eu uso aqui o destaque em amarelinho nas frases que eu falo aqui dentro do texto. Aí depois eu salvo e envio no grupo. Então, a primeira frase que é maravilhosa, deixa eu ver aqui no chat. Tá, não é. Beleza, Jubis. Tranquilo, então. Mas depois eu posso mandar um arquivo separado só com as frases em amarelo. Isso não é um problema. E aí, indo nessa direção, a gente pode... Eu não sei se foi... O Carlos tinha botado o arquivo, gente. Se o Carlos não botou o arquivo, eu vou pedir para... A Gabi tem 7 minutos. Se a Gabi, nos 7 minutos que ela tem, conseguir colocar o arquivo do capítulo do Tempo e a Morte, eu agradeço, Gabriel. Ou o Léo, se tiver a possibilidade de colocar nos 7 minutos, eu agradeço. Então, ela começa dizendo aqui, né, e aí a gente já começa a entrar na teoria do momento, a gente já começa a entrar em algo que é basilar ao psicodrama, que o tempo só existe em relação ao evento que está acontecendo no aqui e agora. Então, tudo o que acontece no aqui e agora é considerado, né, algo que está dentro de um tempo, né? E é muito
bacana, né? Porque a Zeca vai dizer que o agora é atemporal. E a gente diz assim, porque a gente confunde muito a teoria do aqui e agora, como se a gente tivesse que trabalhar só agora o que eu estou trazendo com o meu chefe, o que eu estou vivendo nesse momento, nesse dia, nesse mês, nessa semana. Mas o agora é atemporal, porque o que eu vivi com o meu pai pode estar no aqui e agora. O que eu vivi há 50 anos atrás pode estar no agora, né? Porque o agora é atemporal, nesse sentido. Então, tudo o que vier a acontecer no aqui e agora está acontecendo. Saiu da sessão, passou. Mas enquanto está aqui, ele está acontecendo, né? E aí essa noção do agora temporal. Eu vou marcar aqui essa frase que depois eu vou mandar junto. Aí depois segue. Tô tentando ir, mas o meu coisinha não vai. Esse arquivo ainda não está lá no... Você vai mandar depois, né? O pessoal tá perguntando no chat. Se mandar, eu agradeço, Gabi. Tá. Agora tem três recria. E aí depois continua aqui que a gente sabe que ela vai trazer que em muitas religiões o tempo é vivenciado como uma divindade, né? Enfim, a gente tem aí, por exemplo, o Cronos, né? E a gente vai ter o tempo como um marcador de possibilidades, por isso essa noção de divindade como algo que possibilita a vida, né? E aí ela vai trazer isso. E é muito interessante que ela vai dizer que essa corrente de vida, ou seja, essa corrente de vida que vem do tempo, pode ser considerada como a energia criativa do mundo. Então, o tempo está sendo associado a essa noção da criatividade. E quando a gente fala de tempo e criatividade, a gente sabe que é possível criar de forma atemporal. Eu posso criar com fragmentos do que vivi há 20 anos, eu posso criar com fragmentos do que eu vivi na semana passada. E o tempo, ele é um marcador que ainda me possibilita criar a partir, né, dessa noção, né, da temporalidade prevista dentro da nossa linha da vida, né? E aí ela continua falando que os antigos gregos, tal, tinham o deus do tempo. Ela vai explicar essa questão desse deus como no formato de uma serpente que continuava após a morte, ou seja, um tempo que permanece mesmo depois que a gente vai embora, né? Então, existe um fluido que está em todos nós, esse fluido continua após a morte, sob a forma de serpente, e isso vai sendo manipulado pelo Deus do tempo. Depois, ela vai fazendo uma espécie de associação livre, e ela vai lembrar eu não sei como é que fala, é Ouroboros, que é aquele símbolo que a gente usa, da retroalimentação, que a gente usa muito na reciclagem, que é a serpente que morde a própria cauda, quando a gente fala do movimento da reciclagem. E que ela traz essa ideia que é muito próxima, inclusive, do que a gente vê na matriz de identidade, né? Que é a gente chega até o encontro e a gente volta para a indiferenciação. Que é essa noção de que o tempo, mesmo quando ele é manifestado no nosso desenvolvimento, ele é contínuo. E é isso que a gente vê, inclusive, na matriz, no psicodrama. É contínuo, não chega a uma finalização. Você teve um encontro, você passou por todas as etapas, circularizou, você chegou lá no encontro. Se você encontrou com alguém, você já é uma nova pessoa. Se você é uma nova pessoa, você vai ter que fazer um novo reconhecimento de quem você é. E aí, quando a Zerka vai trazer essa definição do tempo como substância básica do universo, igual que era considerado como fogo, o ar, a água e tal, como derivados, ela vai trazer a analista junguiana, a Marie-Louise de novo, com uma citação dela. E aí, na citação da Marie-Louise, ela traz o seguinte, que todos os opostos, a mudança e a duração, mesmo o bem e o mal, a vida e morte,
estão incluídos no princípio cósmico, né? O princípio relacionado ao tempo. Então, a gente sabe que o tempo ele envolve ambivalências, né? Quando a gente fala de tempo. Quando a gente vai trabalhar tempo, vocês, quem já é terapeuta sabe, sempre que a gente vai trabalhar tempo com o paciente, a gente acaba chegando nesse lugar. A gente vai falar de vida, a gente vai falar de morte, a gente vai falar dessas forças antagônicas. E bem e mal, a gente acaba parando nessas forças antagônicas, né? Porque o tempo pode ser muito bom, o tempo pode ser muito ruim, o tempo pode me trazer novas, né? A perda de alguém, mas o tempo também pode trazer uma pessoa nova. E esses opostos, eles aparecem também, inclusive, na nossa sessão psicodramática. É interessante ela discutir tempo para depois discutir realidade suplementar, mas acho que é brilhante depois como ela amarra mais para o final, né? Eu quero acessar vocês, porque eu saí daqui, eu não consigo mais enxergar gente nenhuma, peraí. Como é que eu faço para enxergar pessoas? Achei. Tá. E eu quero que vocês discutam comigo, por favor, né? A ideia é que vocês possam ler junto ou ir entendendo juntos e a gente vá pensando nas possibilidades. Ano que vem não vou ter moleza, não. Aí a gente vai dividir esses textos, porque daí a gente consegue cada um trazer alguma coisa e na divisão dos textos a gente vai estudando junto. Aí ela vai separar, né, dentro da questão mitológica, na concepção do tempo e depois na tradição judaico-cristã. Então, para a tradição judaica cristã, é Deus que cria o tempo, então não tem tempo antes de Deus. Essa noção de um tempo que advém, que é o próprio Deus, o tempo que ele mesmo discerne, ele mesmo faz, aqui já é destituída. E aí a gente tem um representante na igreja, que é Santo Agostinho, que discute muito a questão do tempo, que vai falar que se ninguém me pergunta o que é o tempo, eu sei o que ele é, mas quando eu tenho que explicá-lo a alguém, eu não sei. É muito... A gente sente o tempo, a gente está vivendo dentro do tempo, mas a partir do momento que o tempo vai para a relação, a gente já não consegue, porque explicar para alguém é colocar esse tempo numa relação. E sempre que a gente tem que colocar o tempo numa relação, a gente se perde. Agora, o tempo enquanto uma existência única... Legal, Jorge, sim. O artigo da Dani Rosados, né, em que ela vai discutir a teoria do momento, trazer alguns filósofos relevantes, né? Depois, a gente vai ter aqui essa questão de Santo Agostinho, falando de que, como Deus é eterno, então não poderia haver um tempo antes dele, e para ter essa noção de eternidade, é preciso que Deus tenha criado o tempo. E é a partir daí que tudo tem uma definição de começo, meio e fim. E aí ela se pergunta como é que... Deixa eu marcar essa frase aqui para poder enviar depois. Aí ela pergunta como é que o tempo desempenha um papel tão importante em nossas vidas, como que isso começou. E aí ela fala, inclusive, que isso começa quando a gente quer marcar o tempo. A partir do momento que a gente começa a se preocupar em marcar o tempo, determinar quantos dias são, quantos dias passaram, até para a colheita, para rituais, enfim. A partir do momento que a gente começou a tentar marcar o tempo, a gente começa a contar o próprio tempo da gente, né? O nosso tempo em termos de existência. Então, aí ela vai descrever a questão dos relógios de sol, né? Ela vai trazer a clepsidra, ladra de água, que é um recipiente que tinha marcas no interior e as marcas d'água mostravam o tempo que decorria. Eu sou filha de pescador, né? Então,
essa marca do tempo, na verdade, a gente colocava uma vareta na água para poder medir a maré, e a gente media a maré com a marca da água na vareta. A gente tinha uma noção não só da passagem do tempo, mas também dos movimentos da maré para a gente poder estar na pesca, né? Leonardo, respeita a história de pescador, né? Que a história de pescador é a minha verdade psicodramática. Já dizia Moreno, respeite a verdade psicodramática de cada um. Aí fala da questão do tempo marcado por velas, lamparinas, né? E depois fala do relógio, que criado no século XIV, enfim, e que foram construídos nas torres das igrejas. Eu já acho isso aqui muito fenomenal, né? Onde que o relógio vai ser construído? Nas torres das igrejas. Era importante saber o tempo, né? E o tempo já vai ser relacionado às instituições religiosas, e entendendo o tempo como algo que é marcado na visão judaico-cristã a partir da criação divina, né? E esse tempo ser marcado a partir dos atributos que você tinha com a igreja, com as missas, com as idas, enfim, acho bem curioso. E, claro, a partir disso, a gente começa também a ter uma preocupação em termos de subjetividade com a nossa própria existência, a nossa duração. Aí começa o momento do livro que vão ter as perguntas feitas a Zerca e a Zerca vai respondendo. E aí a primeira pergunta é justamente... Deixa eu só marcar aqui para depois mandar para vocês essa frase. É justamente o que ela poderia falar em relação à morte, né? E a nossa perspectiva no psicodrama. E continua nessa relação tempo e morte, e a Zerca diz: quando somos jovens, temos um longo futuro e apenas um curto passado. E à medida que a gente vai caminhando pela vida, essa proporção muda. Na meia-idade, temos um passado maior e um futuro menor. E conforme envelhecemos, temos um passado ainda mais longo e um futuro ainda menor. E aí isso é importante. Durante esse processo, a experiência do tempo assume diferentes dimensões. Então, falar do tempo com um paciente idoso é diferente de falar do tempo com um paciente jovem, que é diferente de falar do tempo para alguém que agora tem um filho, que é diferente de falar de um tempo para alguém que acabou de sair de uma clínica de reabilitação, que é diferente de falar do tempo para alguém que tentou suicídio. É diferente. E aí o tempo, enquanto marcador da sessão, a gente precisa levar em consideração aí o nosso desenvolvimento, porque a nossa noção dele, a partir da quantidade que ainda dispomos dele, numa tentativa desesperada de controlabilidade, vai mudando ao longo do percurso da gente, né? Deixa eu... Tem uma... Exatamente, Léo. E de alguém com toque, quase medo do tempo. Exatamente. É diferente de alguém com toque. Ou ansioso, né? De forma geral, alguém que convive com ansiedade, o tempo vai ser marcado de forma bem diferente. Aí, ela traz uma história. Eu adoro as histórias que tem nesse livro, então a gente não vai passar batido pelas histórias. E ela diz o seguinte: um exemplo disso pode ser a história que aconteceu na minha família. A avó de minha mãe, cujo nome herdei, aí foi a única pessoa da família que chegou aos 90 anos. Quando o seu 80º aniversário foi comemorado, minha mãe tinha 18 anos. Então, aqui vemos a juventude e a idade avançada. Minha mãe perguntou: vovó, 80 anos é um tempo muito longo? Pois para ela isso parecia uma eternidade. E a avó respondeu: minha criança, você vê este aposento? É como entrar pela porta, atravessá-lo e sair pela outra porta. Então, ela, é claro, né, a própria noção que a Zerca traz aqui a partir da experiência é muito legal o livro, porque ela vai transformando esse livro em um compartilhamento. O livro dela é um compartilhamento que vai se traduzindo através de reflexões teóricas, mas ela vai usar o livro para explicar a partir da experiência. De outro modo, não faria sentido dentro do psicodrama. E a experiência para onde ela vai
eu não sei se vocês lembram, mas ela começa falando no livro de uma definição que um paciente deu para o psicodrama. Então, ela traz uma experiência clínica. E agora, mas quando a gente começa o primeiro capítulo, ela traz a experiência já pessoal. É quase como se o capítulo estivesse respeitando, é quase como se o livro estivesse respeitando as fases de um processo psicodramático, as etapas. Como se a gente visse aqui ação, quando ela fala da relação com os pacientes, é como se a gente visse um aquecimento quando a gente lê o prólogo, e a gente estivesse aqui já no compartilhamento, que vai se fazer ao longo de todo o livro. Aí ela continua dizendo essa noção da cronologia e vai falar que, claro, né, a nossa preocupação enquanto homem de medir todas as coisas, inclusive o tempo. E aí ela vai falar que os animais nada sabem sobre o tempo, que eles vão se medir através das estações, que é uma medida diferente. Então, a gente tem que olhar também para a nossa posição enquanto medidor de coisas, que nos coloca muito mais a perceber as coisas a partir de uma métrica parametrada, seja ela qual for, qual é o parâmetro que eu defino, e muito menos pela experiência. É aquela história de você saber que está frio porque você ligou o celular e viu que hoje vai fazer 16 graus. E aí você coloca um casaco antes de sair. Mas você não abriu a janela para sentir o frio e aí decidir, vou pôr um casaco. E aí, claro, eu estou usando um exemplo esdrúxulo, mas para falar que a gente pouco vai para a experiência para entender o tempo. E a gente utiliza muito mais a passagem dos anos para entender o tempo. Então, vem às vezes para a gente muitos pacientes falando sobre o tempo está acabando, eu não posso mais gestar, o tempo está acabando, ainda não casei, o tempo está acabando e eu ainda não fiz isso, ou passou a época de eu fazer, ou já foi-se o meu tempo. Um tempo que é medido pelo passar dos anos e não pela experiência nele contida, né? A Eliane vem aqui. Algo que me chamou a atenção quando comecei a estudar sobre psicodrama foi justamente o tema do tempo e do encontro. Inclusive, procurei pesquisas recentes sobre razões para as dificuldades da sociedade de hoje em viver o presente, estar presente, ser presença na vida dos outros, estar consciente no aqui e agora. É real, né? A gente está passando por isso, de não estar onde nós estamos, né? Uma ilusão de que uma existência ela não é válida pelo que a gente experiencia, mas pelo que a gente produz. E a gente vai reduzindo o nível da experiência, tentando aumentar o senso de responsabilidade, e quando a gente não está produzindo, a gente se sente culpado de não estar produzindo, então a gente começa a entrar num estado de distração, né? Tentativa de distração para não se perceber improdutivo, e aí a gente entra nessa bola. Mas tu tens razão, a gente tem que pesquisar, inclusive, mais a respeito. Fala, Léo. Eu fico pensando nos fenômenos da somatização, né? Que a gente carrega e vai carregando eles com ansiedade, estresse, depressão, e como isso está vinculado com o tempo e como ele vai acumulando à medida que o tempo passa, quando se a gente for parar para pensar assim, e de repente a pessoa está doente, e aí às vezes é observado apenas os sintomas físicos, e a gente acaba apenas tratando os sintomas físicos com medicações e outros tratamentos, enquanto as questões psicológicas, enfim, psicodinâmicas, né, a gente acaba por não tratar e isso vai sendo levado adiante, né, com mais psicossomatizações. Sim. É verdade, né? Como o corpo, como o papel psicossomático, ele é atravessado pelo tempo quando a gente não experiencia no papel social, né? Então, como o corpo, ele avisa a gente para a gente voltar para o aqui e agora quando a gente não está atuando no aqui e agora no nosso papel social. Tens razão. A Vanessa colocou aqui que quando li, me remeteu muito ao respeito, ao conhecimento, necessidade de controle como psicodramatista e ao tempo, experiência do paciente, que viemos falando desde o começo.
É como se a Zerka batesse nessa tecla em todo o capítulo como forma de não esquecer do respeito a si e ao outro nesse processo. É verdade. É verdade, assim, ela está tentando fazer com que a gente respeite a experiência e o fluxo do momento, né? E ela vai batendo nisso de formas diferentes, né? Muito, muito forte isso. Aí segue aqui ela falando que aquilo que a gente disse, que os animais nada sabem do tempo, e aí, em seguida, uma próxima pergunta para ela é: na história sobre a sua bisavó, você mencionou que o curso da vida seria como atravessar um aposento. Para onde vamos quando saímos pela outra extremidade? Meu Deus, perguntar isso para Zeca, eu fiquei pensando assim, muito, muito curioso, né? Essa pergunta, muito curiosa. E aí ela continua dizendo que atingimos uma terceira dimensão na experiência do tempo e da eternidade ou da ausência de tempo. A eternidade está relacionada ao cosmos, de onde viemos e para onde retornaremos, e isso é um mistério. Mas a gente percebe muito, né, quando a gente atende pacientes com ideação suicida, né, de forma mais persistente, essa sensação de ausência de tempo, parece que o tempo está parado, parece que não existe tempo, não há mais nada, não há um marcador de tempo, todos os dias são iguais. O tempo é marcado como se não houvesse mais nada a ser experienciado, todos os dias passam a ser iguais. Então, nessa noção que a Zerka traz, é como quando o sujeito apresenta aí um transtorno depressivo mais persistente, como se ele já estivesse experimentando a ausência de tempo. Não há mais tempo, não há tempo. E aí, talvez, a tentativa do suicídio venha para marcar essa sensação de ausência de tempo, né? Depois, eles continuam perguntando quão importante tem sido esse conceito referente ao homem ter uma origem cósmica e no seu trabalho de direção. Aí a Zerka diz: a experiência cósmica é uma experiência espiritual, uma experiência de o tempo não existe, não há limite de tempo. E aí a gente tem uma nota de rodapé que vai explicar a palavra cosmos para a gente não necessariamente entrar num sentido holístico, num sentido, né, espiritualista. Não estou falando de espiritualista, porque a própria palavra espiritual é utilizada dentro do psicodrama, mas não no sentido religioso, né? A palavra cosmos aqui tem a ver com ordem da vida, como as coisas se organizam, com a consecução da vida, nesse sentido. A experiência das ordens das coisas, como elas acontecem. Eliane, vou jogar meu relógio fora, então. Aí a gente diz para o paciente assim, não vamos mais contar a sessão, vamos deixar fluir o momento. Chega de contar o tempo da sessão. Ai, Deus. Aí a Zerka continua falando dessa questão que eu acho que é muito importante, né? De que a experiência cósmica é essa experiência onde o tempo não existe, não há limite de tempo. E aqui ela está falando do psicodrama, gente. Que ela vai explicar em seguida, que ela diz que a forma dela de dirigir é essa. Ela esquece o tempo humano. Para ela dirigir psicodrama, ela vai para o passado, vai para o presente, vai para o futuro, volta para o passado, volta para o presente. Ela elimina qualquer fronteira que exista. Ela diz que na forma dela dirigir, ela elimina qualquer fronteira que exista entre esses tempos. Né? E, claro, de alguma forma, ela está nos trazendo a importância de a gente romper com essas fronteiras dentro das sessões. E aí é que entra a realidade suplementar, né? Que a gente está discutindo desde o nosso primeiro encontro de estudo. Estou abrindo aqui para ver, porque eu vi que vocês estão colocando... o Léo disse que tem formas de ver o tempo diferentes, inclusive que vem ganhando espaço. A Jobi diz que o psicodrama acontece em outra dimensão de tempo. O Léo fala que, mas o relógio e o tempo que usamos pode ser uma conserva, que é importante, né? Claro. A gente precisa
por uma questão de organização, a gente ainda precisa da marcação do tempo, né? Mas que não seja uma necessidade de um cativeiro, como diz alguém ali, que eu já vou ver quem foi que escreveu, deixa eu ver aqui. A Bárbara, ó. Fico pensando, neutralizar o poder do tempo que insiste em estagnar diante das reservas culturais que carregamos. Refletindo aqui, acredito que, rompendo com uma resposta espontânea e se resgatando de refém desse tempo e suas reservas, a gente consegue sair desse cativeiro avançando para a realidade suplementar. É essa a ideia. A realidade suplementar é o que nos salva desse controle do tempo. Essa é a ideia da Zerka, por isso ela vai se deter tanto a falar do tempo, para poder chegar aí na realidade suplementar. O Léo colocou ainda, mas eu não entendi o contexto, porque agora estou lendo outra coisa. Ah, tá. Ainda que o relógio pode ser uma conserva importante. A Jobi diz que o problema não é Cronos, mas a gente viver só nele. O problema não é a gente viver no Cronos, mas viver só nele, exatamente. E a Georgia traz que fazer psicodrama é fazer uma viagem no tempo-espaço, no espaço-tempo. Experiência equivalente à da ficção científica. E senti uma referência a Star Trek aqui. Só quero dizer isso. Fazer uma viagem espaço-tempo. Eu sabia que tu ia gostar, né, Léo? Outro aficionado de Star Trek, outro fã da série. Continuar aqui. Vida longa e próspera. Essa é a ideia. Às vezes não tão longa, né? Mas que seja próspera. Enquanto marcador do tempo. Aí ela vai dizer isso, essa questão que a gente falava, né? Que essa noção de tempo vai conduzir para a realidade suplementar. Porque a realidade suplementar é justamente a forma de atravessar a fronteira do tempo. E acho que esse exercício que ela pede para a gente fazer é muito bom. Ela diz assim, ó, imagine que você está olhando uma gravura que mostra uma montanha. Qual seria o espaço em distância que o separa dessa montanha? Então, aí ela vai trazer essa noção de que, né, que esse problema filosófico espaço e tempo, a gente está falando muitas vezes de uma dimensão que é cósmica, portanto, que é uma dimensão de ordenação dos eventos da vida que pode ser atravessado pela realidade suplementar. E, claro, ela começa a filosofar, né? Adoro Zerka, inclusive, por conta disso. Ela vai dizer, tá, de que distância nós estamos falando? É a distância da minha mão em relação à figura? É a distância que eu teria que percorrer para chegar na montanha? Será que essa montanha ainda existe desse jeito? Ou será que ela já deixou de existir? E eu estou olhando para uma imagem que já não faz mais referência à água existente. Será que eu teria que voltar no passado para chegar nessa montanha? Então, muitas vezes, quando a gente está com um paciente, a gente às vezes fica procurando recursos no presente. Já aconteceu comigo, não sei se alguém pode também compartilhar, mas muitas vezes a gente vai até o passado do paciente, encontrar uma parte dele mesmo que está mais forte no passado e que pode ajudar ele a resgatar situações de agora. Muitas vezes a parte dele que está no futuro, a parte dele que está no passado, e aí a gente vai sendo atravessado através da realidade suplementar, a gente vai atravessando o tempo, é algo que vai ajudá-lo a resgatar quem ele é e dar uma resposta naquele momento. Então, muitas vezes, se a montanha não existe nesse aqui agora e eu teria que voltar ao tempo para resgatar a montanha, assim também é na sessão de psicodrama. Às vezes a gente tem que voltar ao tempo para resgatar, né, o sujeito, uma parte, né, em termos egóicos, né, um eu mais fortalecido. Matrix, diz a Eliana. Bom, aí seguindo aqui, eles perguntam: há uma relação entre o conceito de tempo, tal como criado pelo homem, e o conceito de conserva cultural? Aí, o que vocês já estão discutindo, né, o que vocês já anteciparam, a Zerka vai trazer, que o tempo é uma conserva. Porque o tempo, né, aquele que já passou, é uma coisa congelada. Né? E ela vai trazer que a gente vai dividindo essas experiências em blocos e essas divisões são feitas através do tempo. E como a gente faz essa separação em determinados momentos, a gente vai congelando os tempos. A minha adolescência está congelada num pedaço, minha infância está congelada em outro. E aí ela cita Heráclito,
com a afirmação, tudo flui, nada subsiste. E aí ela vai dizendo que, e eu vou citar essa frase dela literalmente, que os períodos da vida podem ser comparados a um rio que está, ao mesmo tempo, em todos os lugares. Ó, o rio está passando em todos os lugares. Na represa, nas corredeiras, na cachoeira e na desembocadura do rio. Então, é como se, claro, né, esse fluir, tudo é eu. Nós estamos nesse rio e a gente vai fluindo, vai passando por diversas margens diferentes, né? Tudo flui. Não há possibilidade de eu ficar um tempo, né? Eu vou ter que fluir. Mas tudo que fez parte daquela margem vai compondo quem eu sou. E a gente vai estar conectado para sempre. Aquela passagem que o rio fez vai estar sempre o que estava à margem, os conteúdos que vieram lá de cima da montanha, que vão descendo pelo rio, ainda estão no rio. Então, é isso que ela diz, que a gente ainda está conectado com a infância, com a maturidade, com a velhice. E que, na visão cósmica, não teria fronteiras. Quem coloca fronteiras é a gente quando a gente mede tempo. Então, por isso que para a gente no psicodrama, acessar o passado, qualquer que seja, e ressignificar o passado é possível. Porque só há fronteira no tempo porque a gente mediu. Se a gente não medisse, seria só um rio a fluir. Né? Não tem divisão. Então, a gente está livre para trabalhar a qualquer momento dentro do tempo. Leonardo cita a última fronteira Star Trek. Exatamente, Carol, eles vão se somando. Eles vão se somando. É isso aí. Aí eles perguntam para a Zerka qual seria a definição moreniana de conserva cultural. E aí a Zerka responde que a conserva, do jeito que Moreno entendia, era um produto final da espontaneidade e da criatividade. Então, às vezes a gente, né, eu sempre falo, e principalmente para quem está começando o psicodrama, a gente entende que a conserva é uma base para um ato espontâneo, né? Não existe ato espontâneo sem a conserva. E tudo que é espontaneidade um dia se tornará conserva. Então, claro, né? Quando a gente fala de espontaneidade e criatividade, talvez eu tenha vivido aquele momento com espontaneidade e criatividade. Congelei esse momento, virou conserva. Se eu quiser descongelá-lo e eu quiser voltar para esse momento e ter uma nova resposta, vai ser preciso, de novo, o fluir da espontaneidade e criatividade. Né? Então, ela fala que espontaneidade e criatividade são tanto um ponto, uma partida, um ponto de partida, quanto um fim que gera uma conserva. Então, tá sempre vai para frente e vai para trás. Essa noção do Ouroboros, de novo. É assim que fala, né, Léo? Por favor, me corrija. Que É essa Ouroboros, né? Ouroboros. Essa cobra, né, que come o próprio rabo. Que não tem começo e não tem fim. Uhum, isso. Que tá em um ciclo eterno de se autoflagelar. Tu Sim. pensou em reciclagem, eu fiquei pensando no fim do mundo viking. Tá bom. Cada um com a sua referência, não é mesmo? Aí continua aqui essa noção que eles perguntam, ó, muitas vezes os psicodramatistas usam então o termo conserva cultural como algo negativo, com conotação negativa, que é visto como algo congelado. Mas você, Zerka, inclui também como um início. E aí ela vai explicar justamente isso que a gente está falando, que ele só vem a ser negativo, a conserva só vem a ser negativo se vem a impedir espontaneidade e criatividade. Né? Então, se não impede, não é algo negativo. Se a gente encoraja a conserva como uma fonte para novos atos, ela vai comparar isso a uma represa que nunca seca. Então, se você torna a conserva como um fim em si mesma, todas as respostas vêm só de uma única crença, e essa crença é a base para todas as minhas respostas, aí sim eu estou vivendo a conserva cultural de forma negativa. Né? Nesse sentido. Eu gosto muito desse exemplo, que ela resgata do Moreno, né? Que diz assim,
Você sai de casa todos os dias no mesmo horário para ir trabalhar, como em todas as manhãs encontra o carteiro. Será que você seria capaz de gerenciar suficientemente a espontaneidade para vivenciar essa situação como um novo momento a cada dia? Nesse sentido de, será que eu conseguiria dar um bom dia para o carteiro, eu vivenciar essa situação de forma diferente todos os dias? E aí ele vai dizer que é muito difícil. E na Alemanha disse, infelizmente não fala alemão, o homem é uma criatura de hábito. E é muito interessante que daí hábito em alemão significa um momento congelado. O homem é uma criatura que congela momentos. E aí ela continua, você seria capaz de encontrar o carteiro e dizer, bom dia, como está o senhor essa manhã? O senhor está bem? Como está se sentindo? Como se isso jamais tivesse acontecido? Ou você vai no outro dia dar bom dia e você começa a automatizar o bom dia para o carteiro? E você já nem escuta mais a resposta. Você consegue, de fato, estar presente cada vez que você dá bom dia para o carteiro, apesar de o script ser o mesmo? Essa é a pergunta. Será que a gente consegue todo dia dizer para o nosso paciente como é que ele está, o que aconteceu, o que passou, o que ele tem para me dizer? E me importar de verdade com isso, ou isso virou um roteiro que eu repito? Né? E aí está a diferença entre a conserva como um fim em si mesma e a conserva como um ponto de partida para a espontaneidade, né? E é muito legal, porque daí ela acaba com a gente de um jeito bem bonitinho. Ela diz assim, que a maioria de nós não tem um tipo especial e enorme de criatividade, como, por exemplo, tinha Beethoven, né? E aí ela vai dizer que a gente vai precisar de pequenas doses diárias de espontaneidade e criatividade para resgatar esse desejo de viver, enfim. E aí essas doses diárias, até na época, assim que estourou a pandemia, a gente montou uma live na Viver em que eu estava falando desse livro. E foi uma das coisas que eu disse, que a Zerca trazia como possibilidade de sobrevivência para a gente, principalmente porque a gente não tem um tipo especial de criatividade, a gente não, enfim, de que a gente tivesse pequenos atos diários de espontaneidade, a provocar a gente para ter pequenos atos diários, né, de fazer um caminho de uma forma que a gente não tenha feito ainda, de olhar para uma coisa que eu tenho em casa e que sempre tive, de modo a estranhá-la e olhar de novo. De olhar para uma relação e para uma pessoa de modo a estranhá-la e olhar de novo. De pensar nas coisas que eu vou dizer e nas palavras que eu emito enquanto eu agigo, para que elas possam ressoar de forma diferente para mim. E aí, eu acho muito bonita essa definição, gente, que ela diz assim, que espontaneidade e criatividade é a capacidade de vivenciar a novidade, a renovação, de adicionar algo. Porque muitos de nós não temos a capacidade de vivenciar a novidade. A gente não vivencia, a gente transforma algo novo já rapidamente em uma coisa já conhecida. A gente não consegue sentir o momento, aproveitar essa relação. A gente já transforma em uma coisa conhecida e logo já vira algo de sempre. Eu tive uma paciente que era muito extrovertida, assim, falava bastante e tal. E percebam que eu usei a expressão extrovertida e não espontânea. Muito extrovertida, ela falava bastante. E daí teve um determinado momento na sessão que ela dizia assim, Amanda, eu conheço uma pessoa hoje e para mim me deu oi, tá na roda de amigo, tudo igual. Tudo amigo igual, eu falo e tal, e tudo igual. E eu repeti isso para ela, né? Eu disse, então eu conheço uma pessoa hoje e é para mim tudo igual. Não, não mexe comigo, não vem nenhuma emoção, para mim é tudo igual. Eu repeti, ela disse, isso não parece bom. Eu disse, não parece bom. E aí a gente foi refazer, nós refizemos essa cena dessa pessoa nova chegando, e o que ela poderia ter visto que ela não viu no primeiro momento que viu essa pessoa, o que ela poderia ter reparado, que coisas que ela poderia ter dado a oportunidade de conhecer, enfim. Porque ela vivia naturalizando as pessoas como estratégia para não lidar com o novo. Então, todas as novas relações viravam relações que ela sempre teve. Ou seja, conservas, né? E ela não se permitia essa criação.
Deixa eu ver aqui que vocês mandaram coisas. Carol diz assim: isso que você falou antes me lembrou os modelos políticos autoritários que impedem a liberdade e a pluralidade. Sim, é uma estratégia de controle através da conserva. E a Vanessa continua: ela acaba com a gente de um jeito bem bonitinho. É o novo. O jeito como ela me maltrata é diferente. Sim, é por aí. E aí, a gente tem aqui um místico medieval, aliás, um místico medieval, que a Zeca traz, que vai dizer que o momento mais importante das nossas vidas é o presente, a pessoa mais importante em nossa vida é aquela com quem falamos neste momento, e a façanha mais importante em nossa vida é o amor. É muito importante, né, a gente entender essa citação no sentido de que, às vezes, o paciente chega para a gente e ele está sempre falando, né, não para de falar da Tereza. Tereza, sempre está falando da Tereza. Chega e está falando da Tereza, não vem outra pessoa. Bom, parece, né, que naquele momento ela não está vivendo o presente, né, ela não está na relação atual, ela não está conseguindo estar com as pessoas com as quais ela está. Isso também vai gerando uma conserva, vai desatualizando ela nas relações e, consequentemente, vai diminuindo o potencial para viver relações afetivas significativas, né? Qual frase, Léo? A frase da Vanessa? O jeito como ela me maltrata é diferente? Ou com essa frase aqui? A pessoa mais importante em nossa vida é aquela com quem falamos neste momento. A façanha mais importante em nossa vida é o amor. E o momento mais importante de nossas vidas é o presente. Do místico medieval. Uhum. Bom, a gente fica aí com o capítulo 2, que se chama O Momento da Surpresa, que é maravilhoso também para a gente ver. Mas antes de liberar vocês, eu queria combinar com vocês o nosso próximo encontro. Peraí, deixa eu parar aqui o compartilhamento. A gente fez da última vez um sarau, que todo mundo trouxe poesias, poemas, teve gente que trouxe para cantar, enfim. E eu queria convidar vocês a esse mesmo movimento. Que a gente pudesse, no dia 10 de dezembro, trazer poemas de pessoas que a gente gosta de ouvir, trazer, de repente, músicas que sejam importantes para mim. Eu posso cantar, eu posso colocar aqui no grupo, eu posso recitar, mas que a gente possa viver, de fato, as nossas relações, os nossos momentos, né? Foi muito bonito ano passado, não sei se foi ano passado ou se foi no início desse ano que a gente fez o sarau, acho que a gente fez os dois, né? No ano passado e no início desse ano. E é uma forma da gente ir caminhando para o encontro com a gente, e tem muita gente nova no grupo, tem gente que não conhece bem a gente, então é uma forma de estreitar os nossos vínculos para além do ponto de partida que é o conhecimento, né? Então é muito importante que a gente possa tentar se jogar nas nossas relações, e queria convidar vocês para isso. Então, já quero fazer um contrato com vocês, obviamente. Queria saber quem aqui topa estar junto e preparar algum material, seja um poema, um trecho de um filme, um trecho de uma série, pode ser Star Trek, Léo, uma música, uma pintura, um desenho que você tenha feito, qualquer coisa. Sim, Jorge, ótimo, pode ser artes plásticas também, para trazer aqui com a gente, para a gente poder confraternizar esse momento apresentando algo. Então, a Jobi já disse que vem. Quem mais? Quem mais? Por favor, gente, eu já estou aqui anotando na minha lista de pessoas. A Georgia também disse que a gente pode fazer algo juntos. Qual a tua ideia, Georgia, de a gente fazer algo juntos? O Luiz também disse que pode, a Eliana disse que pode. No sabor do momento. Podemos, Jorge, topo contigo também. Nós produzimos juntos. A Márcia também, Márcia, será que pode? Beleza. Então a gente produz algo juntos, no sabor do momento também. Gabriel também acha que pode.
Gente, fiquem muito à vontade. Às vezes é uma música que você super ouviu, achou massa, que gostaria de compartilhar, tem tudo a ver com o nosso momento, tem a ver com o momento de vocês, tem a ver com o final do ano. Às vezes é um poema, às vezes é algo que você desenhou, é uma fotografia que você tirou, qualquer coisa que você tenha feito, a Georgia propõe colagem, qualquer coisa que você tenha feito, que possa aqui compartilhar com a gente. Tá, entendi, Bárbara, você vai ver a escala de trabalho. Beleza. Então, a Ana tem supervisão no dia 10. Tá, entendi, Ana. A gente vai avisar lá no grupo também, para o pessoal ir se preparando. E aí, durante o nosso grupo, então, vou convidar a Georgia para nos ajudar a produzir algo no momento. Já que a Georgia deu a ideia, de repente, ela nos ajuda a produzir algo no momento. Ah, tá, entendi. Entendi. Provavelmente o nosso grupo vai passar a ser um pouquinho mais tarde ano que vem. Eu estou estudando que ele comece terça-feira às 18 horas. E a gente vai alterar um pouquinho para conseguir abranger mais pessoas, enfim. Porque às vezes no final da semana é um pouco mais difícil para as pessoas. Mas essa é a ideia. Estou vendo que muita gente já precisa sair. Eu também preciso liberar aqui o login para o pessoal que vai entrar. Jobis, a ideia é que seja às 18 mesmo. E quero convidar todos vocês, então, para o nosso sarau. Tá? A gente vai continuar os nossos estudos, o grupo continua, mas a gente vai fazer um pequeno recesso depois do nosso sarau, para a gente continuar no ano que vem. Continuando, a gente vai finalizar o encontro de hoje, então, lembrando mais uma vez a frase que o momento mais importante de nossas vidas é o presente, a pessoa mais importante em nossa vida é aquela com quem falamos neste momento, e a façanha mais importante em nossa vida é o amor. Gente, a gente se vê, então, até a próxima no dia 10. Beijo grande.